Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Este vídeo é sobre o passo a passo da nossa linda bolsa de crochê Elegance. Se inscreve no canal e deixe um like. Para a receita da bolsa Elegance, vou utilizar o fio náutico da Círculo. Olha, tem 500 gramas. A agulha indicada de crochê é de 5 a 7 milímetros, tá? E a cor que eu vou utilizar é a 7382. Vou utilizar agulha de 5 milímetros, marcador de carreiras, cortador de fios. Então, bora crochetar? Vamos começar fazendo um nó corrediço, puxa e ajuste bem. Olha, deixei um pedaço, uma sobra de fio, fiz o nó corrediço. Vamos fazer 10 correntinhas, bem folgadas, tá? 1, 2, 3, 10 correntinhas. Após fazer 10 correntinhas, a partir da segunda, só que nós vamos pegar pela parte de baixo aqui do ponto, ó. Aqui tá a correntinha, nós vamos pegar pela parte de baixo aqui, ó, tá? Então, olha, para quem tem dificuldade, é só colocar o fio assim e empurrar que ele sobe, ó. Então, essa é a segunda, a gente coloca a agulha assim, e empurra o fio para cima e puxa. E vamos fazer 4 pontos baixos. Fiz o primeiro, vamos para o segundo, ó. Dois. Soltar o fio. Três. Quatro pontos baixos. Neste pontinho aqui, nós vamos fazer 3 pontos juntos. 3 pontos baixos no mesmo ponto. 2, 3. E vamos terminar aqui a carreira com 4 pontos baixos. Olha, desde o próximo aqui, ó. Tá bem aqui, ó, essa alcinha aqui. Então, a gente coloca assim e empurra ela pra fora, ó. Dá certinho, tá? 1. 2. 3. E o quarto ponto baixo. E fica assim, a primeira carreira. A carreira ímpar é a do aumento. Agora, para retornar a segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar fazendo ponto baixo, pegando pela argolinha de trás, em BOL. Então, olha, vamos lá. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. E fica assim a carreira
de ponto baixo. Toda vez nós vamos fazer uma correntinha de virada. Vamos virar e agora nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou soltar o fio. Nesse pontinho do meio, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. 1, 2, 3. E vamos finalizar a carreira com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 o pontinho, vou voltar aqui, ó, o 5º ponto baixo bem aqui na ponta. Vamos fazer uma correntinha para virar. E aqui nós ficamos com 13 pontos baixos. 5 desse lado, 5 desse e os 3 do aumento central. Vamos fazer uma correntinha de virada e vamos retornar fazendo 13 pontos baixos em BOL. Sempre vamos trabalhar as carreiras em BOL, pegando pela alcinha de trás. Então, façam aí os 13 pontos baixos. Finalizados os 13 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha, vamos virar e vamos retornar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Aqui no meio, nós vamos fazer o aumento triplo ou 3 pontos baixos no mesmo ponto. 1, 2, 3. E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos para terminar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto aqui na pontinha. Está ficando assim o trabalho. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar e vamos retornar fazendo 15 pontos baixos em BOL. Então, façam aí. 1, 2, façam 15. Terminei a 6ª carreira com 15 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Agora, na 7ª carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos. No ponto central, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos e vamos fazer 7 pontos baixos no final. Então, está aqui na descrição do vídeo as carreiras número par ou as carreiras de números pares. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo em BOL. E as carreiras ímpares, nas carreiras ímpares, vamos fazer o aumento central, os 3 pontos baixos juntos aqui. Então, vamos subir o trabalho desta forma,
fazendo os aumentos nas carreiras ímpares e nas carreiras pares, ponto baixo sobre ponto baixo, até a 21ª carreira, onde nós vamos fazer 16 pontos baixos, o aumento triplo e 16 pontos baixos para finalizar a carreira. Terminada aqui as carreiras de aumentos, chegamos na carreirinha de 16 pontos baixos, 3 pontos baixos juntos e 16 pontos baixos desse lado. Estamos com 35 pontos no trabalho. A partir de agora, nós vamos fazer 15 carreiras de 35 pontos. Então, agora façam as carreiras de repetições de 35 pontos baixos, pegando sempre pela alça de trás em BOL. Façam, então, 15 carreiras de 35 pontos. Lembrem de colocar o marcador aqui para marcar as carreiras de aumentos, e quando nós formos diminuir, nós vamos seguir esta carreira. Até este momento, o trabalho está com, vamos medir aqui, 23 centímetros, tá? Então, vamos seguir agora fazendo as carreiras, as 15 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. No final, eu volto com vocês. Após terminar as 15 carreiras, olha, o trabalho está assim, certo? Lembra que eu falei do marcador? O marcador fica do lado da primeira carreira que fazemos o aumento, tá? Então, esse é a primeira carreira aqui do aumento, ele está do lado, eu considero o lado direito do trabalho, tá? Então, após fazer as 15 carreiras, nós vamos começar a fazer carreiras de diminuições sempre do lado direito. Aqui era o lado dos aumentos e agora vai ser o lado da diminuição, tá? E este é o lado do avesso, onde nós fazemos as carreiras de ponto baixo sem aumento e sem diminuição, tá? Então, olha, lembrem-se de deixar o marcador aqui para não se perderem. Então, após fazer as 15 carreiras, na próxima carreira, agora nós vamos começar fazendo as diminuições. Aqui é uma emenda, tá, pessoal? Do novelo, e eu vou colar, depois vou queimar esse fio, vou esconder e vou fazer o acabamento no final. Após fazer as 15 carreiras, então aqui na carreira de diminuição, nós vamos começar fazendo 16 pontos baixos. Comecem aqui, já fiz os meus 16 pontos. E vamos fazer a diminuição central aqui, onde eram feitos os aumentos. Então, vamos lá. Eu vou introduzir a agulha e puxar o fio, e não vou finalizar uma vez. Vou para o próximo ponto, introduzo, puxo, estico 2 vezes, e vou no terceiro ponto, puxo o fio, introduzo e fico com 4 argolinhas aqui no trabalho. Tá dando para ver? Agora, eu dou a laçada e puxo e tiro as 4 argolinhas de uma vez. E vamos continuar aqui, finalizando a carreira com 16 pontos baixos. É só fazer ponto baixo até o final ali da carreira, ponto baixo sobre ponto baixo, lembrando sempre em BOL. E aqui ficou a diminuição. A carreira de volta é ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos seguir essa sequência de diminuições. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as carreiras de diminuições. Vamos fazer as diminuições e no final eu volto aqui com vocês para finalizar essa primeira parte do trabalho. Terminei as carreiras de diminuições com 4 pontos baixos, uma diminuição central e 4 pontos baixos. Ficamos com um total de 9 pontos,
como aqui no começo do trabalho. Nós começamos com 9 pontos e terminamos com 9 pontos, ok? E o trabalho fica assim. Olha ele aberto, foge um pouquinho aqui da imagem do espaço que eu tenho. Aqui ele está dobrado, ó, dobrado ao meio, ok? Então, aqui no último pontinho, eu fiz uma correntinha, vamos cortar, deixando um pedaço de fio, vamos cortar, vamos fazer o acabamento, vamos esconder esse fio, este outro lado a mesma coisa, vamos esconder o fio, vamos fazer o acabamento aqui da emenda, vamos deixar essa parte para dentro, né? Vai ficar para dentro da bolsa, não vai aparecer. Façam aí os acabamentos, cortem, tá? Eu tenho pouco espaço aqui para manusear. E assim, eu já volto para nós fazermos as laterais da nossa bolsa elegância. Ela está ficando muito linda, é um trabalho maravilhoso em relevo. Adorei fazer essa bolsa elegância. Vocês também vão gostar. É muito fácil, é em ponto baixo e é um ponto relativamente fácil do crochê e fica um trabalho muito bonito, ok? Para as laterais da bolsa, vamos fazer com fio de malha, tá? Tem aqui no canal a bolsa Annabelle, que foi feita com este fio de malha. Lá no vídeo tem a marca do fio, tá? E o número da cor. Olha, vamos fazer duas laterais, ok? Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo a marca e a cor desse fio também. Olha, fica muito bacana também o trabalho em malha, o ponto baixo, alto relevo aqui em malha, tá bom? Vamos fazer duas peças como essa, uma para cada lateral. E vou continuar com a agulha número 5, tá? Nós vamos continuar com a agulha número 5. Tenho aqui a sombra de fio que foi feito da bolsa Annabelle. Esses novelos de fio de malha e de fio náutico rendem bastante. Então, se você compra um novelo do fio de malha e um novelo do fio náutico e faz a junção na bolsa, mescla, dá para fazer duas bolsas e porque eles são bem rentosos, rendem bastante e fica um trabalho bonito. Então, vamos começar a lateral fazendo aqui 20 correntinhas. Fiz o nó corrediço, vou dar uma apertadinha apenas no nó. Então, olha, após fazer o nó corrediço, vamos fazer 20 correntinhas, mas vamos fazer sem apertar o ponto, porque o fio de malha, se você apertar, ele começa a ficar enrugado. Então, façam correntinhas bem largas, olha. Façam aí as 20 correntinhas. Após fazer as 20 correntinhas, olha, estão assim, nós vamos voltar a partir da segunda correntinha, pegando pela parte de baixo, tá? Sempre em bolsa, o ideal é pegar pela correntinha aqui, ó, do lado de baixo. Nós vamos retornar fazendo pontos baixos, um total de 19 pontos. Aqui é o lado da frente, tá? E aqui é o lado de baixo, olha, da correntinha. Fica esta argolinha aqui. Se você fizer uma correntinha bem folgada, ela é super fácil de pegar. Então, vamos retornar fazendo pontos baixos, um total de 19 pontos baixos. Vou fazer aqui os 19 pontos baixos e quando chegar aqui na última correntinha, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no último pontinho, olha, o trabalho ficou assim. Nós vamos fazer uma correntinha de virada, vamos virar o trabalho e vamos retornar aqui, ó, a partir da segunda aqui, a argolinha,
fazendo ponto baixo, pegando a alcinha de trás, em BOL, para ficar em relevo. Então, é somente isso. Vamos retornar fazendo 19 pontos baixos, pegando pela alcinha de trás do ponto. Simples, né? Esta bolsa, a bolsa Elegance, é muito fácil de ser feita. É só ponto baixo e pegando pela alcinha de trás. Vamos fazer 22 carreiras como esta. Esta aqui foi a primeira, estamos na segunda carreira. Vamos fazer 22 carreiras e eu volto com vocês para fazer as 2 carreiras de diminuições finais. Terminadas as 22 carreiras, vamos fazer uma correntinha de virada, vamos virar, e na 23ª carreira, nós vamos iniciar fazendo 2 diminuições. Então, olha, eu venho aqui para o ponto, introduzo, puxo o fio, vou para o próximo ponto, introduzo, puxo, fico com 3 argolinhas na agulha, puxo e tiro as 3 de uma vez. Vamos para o próximo e vamos fazer mais uma diminuição. Introduzo o ponto e puxo o fio, fico com 2 argolinhas, vou para o próximo ponto, introduzo, puxo e fico com 3. Vamos dar a laçada e tirar as 3 argolinhas de uma vez. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer as 2 diminuições deste lado. Então, introduzo ponto, puxo, seguro, vou para o próximo, introduzo ponto, fico com 3 argolinhas e tiro as 3 de uma vez. Vou para o próximo, introduzo ponto, e aqui tem um pontinho escondido, ó. Introduzo, puxo, fico com 3 e tiro as 3 de uma vez. Vou fazer uma correntinha de virada, vou virar o trabalho e vou começar fazendo uma diminuição aqui deste lado. Então, eu coloco o fio, a agulha, puxo, fico com as 3 argolinhas e faço a diminuição. Apenas uma diminuição. Vou seguir fazendo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou fazer a diminuição aqui no final. Introduzo, puxo, fico com as 3 argolinhas e finalizo. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma esticada no fio. No total, nós vamos ficar com 13 pontos no trabalho. Então, é uma diminuição, os 11 pontos e uma diminuição no final, um total de 13 pontos baixos. Vamos cortar o fio, finalizar, esconder essa sobra e vamos colocar na nossa bolsa. Cortei o fio, deixei uma sobra, vou passar aqui na minha agulha de tapeceiro, olha, desta forma. Eu venho aqui, por trás aqui dos pontinhos, e vou esconder essa sobra de fio. Vamos prender. Assim, vai ficar um trabalho bem feitinho, vamos fazer uma corrente bem legal, vamos esconder esse fio, pronto, para ver se fica nossa bolsa. Essa bolsa de crochê Elegance é muito fácil de fazer e super rápida também, tá? E você pode usar ela no dia a dia ou até mesmo num evento social.
muito bacana de ser feita. Eu gostei bastante de fazer esse modelo, eu achei ele super rápido. Olha, dá uma enroscada entre a malha, então você retira e passa novamente, assim. Já é o suficiente. Aqui nessa pontinha, eu vou cortar, já tá bem escondido. Essa parte das diminuições é a parte de baixo, que vai na parte de baixo na bolsa. E essa parte inicial é a de cima da bolsa. Vamos agora montar as laterais na nossa bolsa. Olha, pessoal, eu marquei aqui a parte das 13 correntinhas, eu coloquei aqui um marcador para me auxiliar. Então, eu deixei 6 pontos deste lado, no 7º ponto eu coloquei o marcador e deixei 6 pontos deste lado, marcando dessa forma o meio das 13 correntinhas. Agora, para pôr aqui na nossa bolsa, olha que legal, eu já fiz o primeiro lado, tá? O local aqui é um pouquinho pequeno, mas olha, dá para mostrar para vocês. Olha que bacana que fica, muito linda essa bolsa. Eu amei essa bolsa e a combinação de cores ficou muito boa. Então, eu costurei do lado do avesso. Lembra que eu coloquei o marcador para marcar o lado da frente? É justamente para nos auxiliar e a gente não perder o lado direito e avesso. Então, eu vou virar agora, olha, pro lado do avesso, eu costurei ela desse lado invertido, tá? Então, vocês virem agora a bolsa, olha, deixem do lado do avesso. E aí, nós vamos fazer assim. Essa carreira aqui é a de aumento e o lado de baixo é a carreira central, que começa as diminuições. Então, aqui no centro, ó, sobram essas carreiras retas, né? Sem aumento e sem diminuições, tá? Nós temos aqui as 6 carreiras, ok? Então, olha, nós vamos seguir assim. Esse meio vai pegar bem no meio aqui, ó. Onde termina, onde começa aqui as carreiras de aumentos, ó. Aqui ainda tem aumento, olha só. Para quem não quiser se perder, é só contar de cima para baixo, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, né? De aumento. E aí, a gente coloca aqui o marcador prendendo a primeira ponta aqui, ó. É só para auxiliar, tá? Prende aqui. São 3 para cada lado. Vou abrir aqui e colocar no centro. Os outros aqui, ó, mais 3. Desta forma. E aqui na lateral, subindo, olha. A gente prende aqui a ponta. Tem mais um marcador aqui de carreiras. Vamos prender a ponta. Fecha direitinho, olha. E nós vamos circular, né? Fazendo a costura da peça, tá? Agora, esse marcador que ele já marca aqui o lado correto, já posso retirar e vou usar ele aqui também para me ajudar a marcar aqui.
tá bem fechadinho. Assim, dessa forma. E para costurar, eu vou utilizar do fio náutico. Esse fio, ele é bem flexível, eu gostei bastante de trabalhar com este fio, tá? Cortem, ele cabe exatamente aqui na nossa agulha de tapeceiro, ó. Ele cabe, se você ainda não queimou a pontinha, ela tá molinha, ele entra, ó. Tá vendo? Então, cortem um pedaço grande, tá? Bastante fio, não tenham dó de puxar bastante fio. Cortem e façam a costura. Essa costura não vou fazer com vocês, porque é uma costura básica aqui do crochê, tá? Peguem as duas alcinhas desse lado, voltem para este lado, façam a costura. Após terminar a costura da nossa bolsa, da lateral, eu volto com vocês para a gente dar andamento e finalizar a nossa bolsa. Após fechar as laterais da bolsa, fiz todos os acabamentos, escondi todos os fiozinhos e queimei. E a nossa bolsa Elegance está assim. Olha que linda! Vamos fazer agora uma carreira de pontos baixos aqui na borda como acabamento. Então, olha, eu vou pôr o fio aqui por trás, vou deixar uma sobra para fazer acabamento, vou entrar em qualquer pontinho, vou puxar. E vou fazer duas correntinhas, assim. E agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo. Tá um pouquinho apertado, porque eu tô levando a sobra de fio aqui junto, ó, pra prender, tá? Então, é só fazer ponto baixo em todas as bordas, toda a borda, tá? Ponto a ponto. É mais apertado mesmo. Aqui eu tenho pouco espaço para demonstrar para vocês, mas olha, vai dar para fazer. Segue assim e puxa, ponto baixo. Então, olha, vamos fazer essa carreira de ponto baixo, circular. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no primeiro pontinho. Aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos em BOL, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, ó, vamos puxar e fazer pontos baixíssimos. É mais apertadinho, tá? É assim mesmo. Olha, vamos puxando e fazendo pontos baixíssimos. Sempre em BOL agora, tá? Olha, puxar mais alguns. Assim, vamos subir, dar uma esticadinha no fio. Eu aperto muito ponto, né? Não pode apertar muito ponto, ó. E vamos seguir, dar uma afrouxada. Assim. Vamos fazer esta carreira em ponto baixíssimo e a próxima. Então, são duas carreiras em ponto baixíssimo. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha, fiz o último pontinho, já cortei o fio. Nós vamos puxar e vamos fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Vamos por aqui, passar aqui. Ó. E aí, eu venho para o próximo pontinho aqui, ó. Passo por baixo.
Ele tá bem apertado. Por baixo das duas alças. Puxa bem. E no último ponto aqui, a gente passa de cima para baixo. Ó. Fechando aqui a argolinha, dessa forma. Aí, vem para o lado do avesso, passa por alguns fios e faz o acabamento colando a pontinha com o isqueiro. Finalizem aí a abertura da bolsa de crochê elegância. Olha que lindo que fica. Perfeito, né? Olha, o outro lado. Uma graça, né? Então, pessoal, para o enfeite da nossa bolsa elegância, ou para qualquer bolsa de crochê que você queira valorizar o trabalho, dar uma enriquecida no trabalho, vocês podem utilizar qualquer tipo de material. Eu estou usando esses aqui, ó, que é comprado nessas lojas de armarinhos, muito facilmente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, a loja onde eu compro os meus materiais, as argolas. Vocês podem utilizar, olha, o tamanho de sua preferência, tem diversas cores, tá bom? Essa é dourada, esta aqui é cobreada, mas tem prateada, tem da cor desejada e o tamanho desejado. Está aqui na descrição do vídeo o link da loja onde eu compro todos os materiais para a confecção da bolsa e de outras bolsas postadas aqui no canal. Aproveitem, pessoal, e comprem os materiais que vocês forem utilizar com o meu link, ok? Então, vamos montar aqui o nosso enfeite. Vou utilizar o fio de nylon. Olha, eu tenho aqui o de 0,20 milímetros, mas quem tiver mais grosso, pode utilizar o mais grosso também, tá? Porque essas bolinhas, esses enfeites, eles vêm vazados, tá? Então, ele passa um fio mais grosso. Pode ser fio de lã, pode ser fio rabo de gato, enfim, o que vocês tiverem aí disponível, ok? Então, a quantidade, nós vamos utilizar o fio dobrado ao meio, tá? Não sei, ele é bem fininho, não vai dar para vocês perceberem muito aí no vídeo. Então, estiquem o fio, ó, e coloquem aqui em cima do enfeite e deixe uma sobra, tá? Então, dá aproximadamente 60 centímetros de fio aqui o meu deu, tá? Depende do tamanho das peças. Coloquem sobre a mesa e observem se essa disposição está de acordo com o que vocês desejem. Olha como fica legal. Não gostou dessa forma? Você tira esse, coloca esse aqui, inverte. Olha, fica bacana também. Eu prefiro colocar o colorido aqui e o preto desta forma, e desejo finalizar com o preto em cada ponta. Então, vamos começar. Vamos deixar já na posição que nós desejamos, né? Estou aqui puxando o fio, vou cortar o meu fio de nylon. Após cortar o fio, olha, tá aqui as duas pontas. Olha, as duas pontas juntas, tá? Vamos puxar. Olha. Assim dá pra ver melhor, né? Ó. Então, aqui, vou pegar uma argola, vou colocar aqui, vou passar assim, ó. De baixo para dentro, tá aqui na minha mão esquerda. De baixo para dentro da argola, ó. Vou colocar os meus dois dedos assim e vou pinçar o fio e vou puxar. Ó, ela tá presa aqui, ó.
Vou pôr o lado contrário, ó, bem aqui. Porque aqui tem a abertura, senão o fio de nylon vai passar. Então, ele tá preso aqui, ó. Agora dá pra ver melhor, tá bem aqui. E aqui, com a ponta de baixo, os dois lados estão unidos, tá? Eu acho que eu cortei muito fio, não precisa tanto, tá? Acho que deu bem mais de 60 centímetros. Dá uma cortada aqui. Aqui as duas pontas, eu vou começar deste lado aqui, ó. Passar os dois lados juntos. Se a agulha passasse, né, seria ideal. Passei a primeira bolinha. Olha, eu estava tendo dificuldade aqui para passar o fio de nylon. Eu coloquei um pedacinho de durex na ponta para unir as duas pontas, tá, pessoal? E agora sim, vamos lá. Então, aí a segunda peça já tá a bolinha aqui, tá? A segunda peça, vamos por essa comprida, ó, bem mais prático, né? Aí, a próxima é a bolinha. Bolinha. Agora, compridinho. Tá vendo? Pega a próxima. Ó, vai esticando. A próxima peça. Tá vendo como fica mais fácil? Bem mais prático. Assim, a gente não tem muita dificuldade para passar, tá vendo? Pronto. Pronto. Peças, olha, no fio de nylon, vamos puxar, ó, olha que bacana. Vamos puxar bem. Após colocar o último enfeite aqui, ó, no caso, a última bolinha, vamos pegar a argolinha, ó, vamos passar aqui na argolinha, vamos puxar aqui, vamos ajustar a nossa peça, olha que legal que fica, que bacana. E vamos dar um nó aqui, tá? Então, vamos apertar aqui, vamos sempre dar na parte de baixo aqui, ó. Deixa eu inverter a mão, que eu tô com a mão esquerda. Ó. Vamos puxar. Ó, vou pegar a parte aqui do durex e vou colocar aqui dentro do laço. E vamos puxar bem esse nozinho. Puxei bem, tá? Vou passar novamente aqui dentro. Dar uma volta. Sempre fazendo aquele lacinho para dar um nó, tá? Puxa bem e aperta. E aperta. Agora, eu vou cortar aqui, ó, um pedaço, tá? E vou dar vários nozinhos com as duas pontas. Eu sei que é difícil de visualizar aí, tá? Pra vocês. Mas eu vou apertar bem, vou dar vários nozinhos aí. Uns 5 nozinhos. Olha. Vão fazendo esse nozinho. Pra mim, que tô aqui de frente, já é complicado, imagina pra vocês verem no vídeo. Eu entendo que é difícil. Mas façam aí uns 5 nozinhos. E pode passar uma colinha ou até mesmo queimar a pontinha com o isqueiro, tá? Eu vou cortar bem rente aqui. Pronto. Essa é a outra ponta. E fica assim, ó. E fica assim o enfeite
da bolsa. Super simples e rápido de ser feito. Olha que bacana. E dá uma valorizada na bolsa fenomenal, ó. Tá bom? Agora vamos aplicar na bolsa. Finalizada a bolsa, já escondi todos os fios, os acabamentos, colei e queimei com o isqueiro também as pontas. Olha, dentro o fecho de botão imantado, costurado com fio de nylon, tá? Olha, os dois lados, fica por dentro, ok? Ele é bem simples. Eu vou deixar aqui no final, o vídeo mostra melhor esta alça, olha, com mosquetão, tá? Esta alça eu comprei na loja, tem o link aqui na descrição, né, do vídeo. Vocês cliquem no link, vá para a loja, vocês compram as alças. Ela tem 1,5 m, olha que linda. E ela é super levezinha e gostosa de manusear. O botão imantado também tá no link onde eu compro os materiais. Olha que graça. E a nossa alça, olha que linda. Vai valorizar a peça. Então, eu vou virar aqui o meu botão imantado, né, a minha argola. Aqui é só pegar a argola, ó, e colocar a peça, olha que bacana. Aí, vem para o outro lado, olha. Tem aqui o outro lado, ó, coloquem também. Olha que valorizada que dá na peça. Aqui é para vocês regularem a altura da bolsa. Deixem uma sobra, tenho 7 argolas de sobra, ó. Vai ficar aqui para frente, olha que bacana. O espaço aqui é pouco, mas no vídeo de abertura dá para vocês verem como a bolsa fica valorizada. E a alça, olha que linda! Se você gostou, deixa um like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e contribua assim para o crescimento do canal. Olha que linda!